Israel estão cercando. Então, olha essa matéria. A ONU é o sinédrio do templo da teologia da substituição. Israel declarou que não vai emitir mais passaporte. Israel declarou que não vai mais emitir passaporte para trabalhar para funcionários da ONU, da ONU. Aí olha só, pois aqui tem isso aqui é um site de Israel, ó, pois então tornarei os povos puros de fala para que todos invoquem Hashem pelo nome que sirvam de comum acordo. As relações entre Israel e as Nações Unidas sempre foram, na melhor das hipóteses, tênuas, mas recentemente pioraram quando, na segunda-feira, o governo de Israel anunciou que deixará de conceder vistos automáticos aos funcionários da ONU. Porta-voz de Israel, Eilon Lav, disse que Israel não trabalhará mais com aqueles que cooperam com a máquina de propaganda do regime terrorista do Hamas. As autoridades internacionais têm desviado a culpa para Israel para encobrir o fato de estarem a encobrir o Hamas e não condenar o Hamas por sequestro de ajuda e não condenar por travar guerra fora dos hospitais. Esta mensagem foi repelida por Eli Cohen, ministro de Negócios Estrangeiros de Israel, numa publicação no Twitter, dizendo que a ONU legitimou os crimes de guerra e ignorou os atos de violação cometidos contra mulheres israelitas. Na verdade, a relação entre Israel e ONU sempre foram difíceis depois de aprovar a Resolução 181, em 29 de novembro de 1947, reconhecendo o Estado de Israel. A ONU começou a virar-se contra o único Estado judeu no mundo, aprovando mais resoluções contra Israel do que contra todas as nações judas. No ano passado, a ONU aprovou 15 resoluções anti-Israel, em comparação com 6 resoluções que condenavam a invasão da Ucrânia pela Rússia. O preconceito anti-Israel, que é tão predominante na Nação Unida, piorou ainda mais desde que o Hamas massacrou mais de 1.200 israelitas em 7 de outubro. Um acto que a Assembleia Geral da ONU ainda não condenou. Na verdade, em 27 de outubro, a ONU não conseguiu adaptar uma resolução condenando o Hamas e apelando à libertação dos reféns. A resolução também não reconheceu o direito de Israel de o direito de Israel de a ONU não conseguiu adaptar, a resolução também não reconheceu o direito de Israel de se defender dos seus cidadãos contra o terrorismo. Em vez disso, a Assembleia aprovou uma resolução expressando a preocupação com toda a violência desde 7 de outubro, sem mencionar o Hamas ou explicar que o Hamas tinha iniciado a violência. A resolução aprovada pela AGNU apela ao estabelecimento de que um mecanismo para proteger a população civil palestina, sem pedir ao menos que os israelitas, apela também a um cessar-fogo imediato que permitiria ao Hamas sobreviver, rearmar-se e levar a cabo futuros ataques contra Israel. Logo, os seus líderes comprometeram a fazer. Irmãos, é muito sério isso daqui. Porque Israel está condenando a ONU por um apoio total ao Hamas. Você vê que até aqui no Brasil a gente não pode chamar o Hamas de terrorista, né? Você não pode chamar terrorista de terrorista, sendo que eles prenderam e mataram milhares de pessoas, crianças, mulheres, idosos. E uma das coisas assim que mais me marcou nisso tudo foi a morte de idosa uma idosa que sobreviveu ao Holocausto, foi morta pelo Hamas.
Então olha o que está acontecendo, irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. E agora, olha só, Israel se prepara para agir em 7 frentes enquanto ataques são registrados em países vizinhos. O líder de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que os combates não estão perto do fim, já que o número de mortes em Gaza ultrapassa 20.000. Israel alertou que está numa G com 7 frentes, já que os ataques registrados num punhado de países vizinhos nas últimas 48 horas provocaram receios de que o conflito se alasse para toda a região. Num discurso ao governo israelita na terça-feira, Yoav Golat, ministro de defesa do país, e um dos 3 únicos membros do seu gabinete de guerra, disse que estavam sob ataque em Gaza, Líbano, Síria, Cisjordânia, Iraque, Iêmen e Irã. Estamos numa guerra multifronteiriça e sob ataque de 7 teatros, disse ele antes de listar tudo eles. Sem especificar, acrescentou que estão a atuar em 6 frentes. Seus comentários foram feitos no momento em que explosões foram registradas na costa do Iêmen, supostamente um ataque dos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã. E mísseis foram disparados contra Israel pelas forças Hezbollah apoiadas pelo Irã no sul do Líbano. Irmãos, olha só para onde está indo a guerra. Nós estamos aqui, ó. Líbano, Síria, Cisjordânia, Iraque, Iêmen e Irã. E agora, a partir da tarde, eles acabaram, né, de atacar uma base militar dos Estados Unidos no Iraque. No Iraque. E o que nós podemos dizer de tudo isso, né? É que todo esse cenário e esse conflito vai ter que acabar com aperto de mão e com paz. E quando a paz for estabelecida, junto virá a liberação da construção do terceiro templo, do terceiro templo, do terceiro templo em Israel. Então, tudo isso vai culminar, meu irmão, numa paz. E aí eu vou ver, vocês verão, né, a Arábia Saudita, o Emirados Árabes intervir contra o Hamas e contra o atual governo da Palestina para o surgimento do novo governo que será estabelecido com o Estado da Palestina. Com o Estado da Palestina. Então, todo esse cenário, ele é altamente profético. Diante de tudo que eu já falei aqui na live, Israel hoje é o termômetro do fim dos tempos, né? Não do fim do mundo. O fim virá somente no trono branco. Mas os sinais que antecedem o Apocalipse, tudo passa por dentro de Israel. Israel é o termômetro de tudo isso. Então veja que nós estamos com megas catástrofes acontecendo no planeta. Nós estamos com um controle absurdo, né? Absurdo do com vários ataques acontecendo, né? Dentro de Israel, nós estamos, de tudo que eu falei,
o sistema da inteligência artificial controlando e dominando tudo. Nós estamos vendo a Rússia, você está vendo a Venezuela, você está vendo países afrontando os Estados Unidos batendo a cabeça. Nós estamos vendo uma crise migratória gigantesca no mundo todo. Nós estamos vendo claramente, claramente, o mundo caminhando para um colapso. E aí, veja, é a fala, né, é a ordem pelo caos. Então, primeiro se gera um caos para se estabelecer uma ordem. E a ordem que é estabelecida é uma ordem contra a população, contra a população mundial. É uma ordem que vai vir para dominar e escravizar totalmente o mundo. E aí nós temos, né, eu vi aí o comentário da irmã Luciana falando dos drones no Rio de Janeiro, o irmão Mires está falando dos drones da Arábia Saudita, eu acho, né, que vai ser usado lá do Emirados Árabes, vai ser usado em Balneário Camboriú. Mas, eu vi também a questão das câmeras de reconhecimento facial que vai ser colocado nas fardas dos policiais no Rio de Janeiro. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu vou dizer para vocês, a cada dia que passa, a gente está vendo aí que o controle das máquinas estão aumentando. E a PRF de São Paulo e Santa Catarina e já está usando também os drones para multar. Então, isso é o futuro, irmãos. A gente não tem como dizer, isso vai mudar. A tendência de tudo isso é aumentar, é multiplicar. Porque todas essas máquinas de vigilância, elas controlam as pessoas. Elas monitoram as pessoas, elas pontuam as pessoas. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E agora, irmãos, eu vou para o assunto da capa, né? E o assunto da capa ele é muito sério. Porque a gente está aí, esse ano vai ter eleições, esse ano teremos eleições em Taiwan, teremos eleições. Veja que todas as cortes americanas estão rejeitando o pedido de colocar